Pessoal, e nós vamos seguindo aqui com o programa Bom para Todos com um tema bem importante. 3 décadas após o fim da ditadura militar no Brasil, muitos brasileiros ainda mantêm a convicção de que os governos do período militar praticavam menos atos de corrupção do que os governos democráticos. Essa tese, ela é desmontada pelo historiador Pedro Henrique Campos, professor do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em seu livro Estranhas Catedrais, as Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar 1964-1988, lançado em 2014 e ganhador do Prêmio Jabuti. Em sua pesquisa, o historiador identifica como algumas empresas de engenharia cresceram durante a ditadura em um ambiente sem liberdade de imprensa, sem órgão de controle e fiscalização e sem participação da sociedade sobre a decisão do Estado. Mas para a gente conhecer um pouco mais detalhes dessa pesquisa, desse livro ganhador do Prêmio Jabuti, nós conversamos agora com o autor do livro, o Pedro Henrique Campos. Olá, Pedro! Olá, Nama. Tudo bem? Tudo Bem, certinho. você consegue me ouvir bem? Ouço bem, te ouço direito. Meu fone que deu umas interferências aqui, mas maravilha. Vamos tocando por aqui. Pedro, conta pra gente como é que nasceu a ideia dessa pesquisa sobre a relação das empreiteiras nacionais com a ditadura implantada no Brasil a partir do golpe de 64. Bem, esse livro que eu escrevi já foi publicado, né, na forma de livro há 7 anos atrás, em 2014, por uma editora universitária, editora da UF. Ele vai chegar à segunda edição agora, em 2021, a editora está preparando, né, e ele é oriundo da minha tese de doutorado. Eu defendi no programa de História da Federal Fluminense, aqui, né, no estado do Rio, no ano de 2012. Né? Então, é uma pesquisa feita na universidade pública, tão atacada nos dias atuais, né? E com recursos públicos. Né? Eu tive a oportunidade de ter bolsa e tudo mais. Então, a pesquisa nasceu de uma inquietação, né? De uma dúvida, de uma suspeita minha. Enfim, todas as pesquisas de história, ela partem de questões presentes. Então, me chamava muita atenção no momento que elaborei o projeto, né? Lá nos idos de 2007, sobre o poder de alguns empresários na cena pública brasileira naquela situação, ali, passagem do primeiro para o segundo governo Lula. Né? E dentre esses agentes me chamava muita atenção o poder que dispunham antes da Operação Lava Jato, né? Grupos econômicos como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e tudo mais. Eles tinham tanto um poder político como econômico muito significativo. E eu queria entender um pouco a raiz histórica, né, digamos assim, da força que esses agentes dispunham. E vi uma suspeita, né, uma hipótese bem geral de que a ditadura talvez pudesse me ajudar a responder essa questão. E me vinha a imagem dos grandes projetos de infraestrutura tocados naquele período. A Ponte Rio-Niterói, a usina de Angra, hidrelétricas como Itaipu, grandes rodovias como a Transamazônica, né? Então a ditadura foi farta, né, nas obras de grande porte, obras ditas faraônicas, né, que eram emblemas do regime, e óbvio que as empresas que realizaram esses projetos, né, tiveram muitos serviços naquele momento e cresceram um bocado. Então, essa hipótese geral, né, deu origem à pesquisa, ela de certa forma foi comprovada com o estudo. A ditadura foi, de fato, um momento fundamental para o alavancamento de alguns grupos econômicos, em particular as empreiteiras, mas não só elas. Como é que se deram, Pedro, essas relações entre as empreiteiras e o governo militar e como que elas cresceram durante aquele período? Então, esses empresários, vários deles, os empreiteiros de obras públicas e tantos outros, principalmente os grandes portes, os ligados ao capital internacional, eles apoiaram o golpe de 64. Eles se envolveram diretamente no processo de derrubada do regime democrático e do governo reformista João Goulart. O projeto deles era justamente implementar um Estado mais autoritário e mais favorável aos seus interesses, em desproveito, obviamente, né, das demandas da classe trabalhadora. Então, eles se envolveram na derrubada da democracia e compuseram a ditadura. Né?
os empreiteiros de obras públicas e vários outros empresários, que a gente não pode se considerar exclusivamente, né, um governo militar, é um regime de caráter civil-militar ou empresarial-militar, tendo em vista que esse elemento civil da ditadura ele não é genérico, não é toda a sociedade que apoiou a ditadura, mas os empresários tiveram uma participação decisiva nesse processo. Então, a gente tinha uma ala militar, né, conservadora, ligada à Escola Superior de Guerra, aos interesses norte-americanos no Brasil, né, que se associou a um grupo de grandes empresários, muitos deles ligados ao capital internacional, né, que deram, digamos assim, o elemento fundamental do conteúdo social da ditadura. Então, esses empresários, eles apoiaram o golpe, compuseram o regime, estavam em postos chaves no aparelho de Estado, pelas políticas públicas implementadas naquele contexto, né, sendo grandes beneficiários ali das ações e medidas estatais postas em práticas, tanto em relação às empresas, com isenções, financiamento, reserva de mercado, como em relação aos trabalhadores, com proibição do direito de greve, contenção salarial, inibição dos itens de segurança no ambiente de trabalho, que fez com que o Brasil se tornasse um país recordista em acidentes laborais no mundo, né? De modo que a gente tem, durante a ditadura, o advento de um paraíso empresarial no Brasil, né? E não à toa, os lucros das empresas crescem muito, ao passo que as condições de vida da classe trabalhadora, dos trabalhadores e das trabalhadoras, ela, enfim, entra em declínio bastante significativo. Você tem alguns casos emblemáticos de corrupção na época da ditadura que você pode aqui dividir para a gente, que você apurou durante as suas pesquisas? Sim, esses empresários, eles aparelharam o Estado, ou melhor, estiveram à frente de agências estatais ou através dos seus representantes em postos muito fundamentais no aparato estatal, e eles foram beneficiados pelas políticas estatais e por ações específicas, medidas, decisões tomadas pelos governantes. E, óbvio, eles foram favorecidos de forma legal, né, regular, apesar de ser um regime ilegítimo, né, mas muitas vezes de forma ilegal, né, e essas empresas, elas geram, digamos assim, fartas e costumeiras na prática de pagar propina, comissões, fazer concorrência de forma, digamos assim, irregular, dentre outros casos de ilegalidade cometidos por esses grupos econômicos. A gente tem vários casos, né, de denúncia de corrupção ao longo da ditadura. Está claro que naquela época os mecanismos de controle e fiscalização eles estavam cerceados nas suas funções, de modo que a gente não tinha no debate público, na imprensa, no ambiente aberto, né, à população, denúncias de corrupção, digamos assim, sendo feitas de forma regular. No entanto, a gente sabia que justamente pela inibição das atividades desses mecanismos fiscalizadores, havia um ambiente extremamente fértil para práticas ilícitas, para, né, ações irregulares envolvendo empresários e agentes estatais. De modo que a gente tem, durante a ditadura, realmente um ambiente extremamente fértil para práticas ilícitas, ilegais, irregulares, envolvendo grupos econômicos e o Estado, os órgãos de governo. E vários militares se envolveram nesses casos, porque no compasso do processo de abertura, ao longo da década de 80, a gente vai ver, né, o que está acontecendo de fato nas entranhas, né, do Estado brasileiro. A gente vai ver uma série de denúncias que são feitas, né, com a imprensa ganhando um pouquinho mais de liberdade, com a oposição parlamentar sendo mais decisiva no Congresso, com as 5 deixando de vigorar, a gente vai sabendo mais coisas que acontecem, né, e aí a gente tem uma série de denúncias que envolvem práticas irregulares e muitas vezes militares. Poderia citar um caso aqui que ganhou muita projeção no início da década de 80, que é justamente o do caso CAPEM, né? A ditadura, como disse, ela fez grandes empreendimentos de engenharia, né? Então o modelo de obras hidrelétricas foi reforçado, malgrado todos os impactos socioambientais que essas grandes obras acarretam, né? Mas a gente teve Itaipu, que na época era a maior hidrelétrica do mundo, e Tucuruí, que é uma usina lá no Rio Tocantins, no estado do Pará, que servia justamente, né, a geração de energia elétrica subsidiada para grupos empresariais que iam produzir alumínio para exportação naquela região, né?
Além disso, a gente teve no processo licitatório toda uma ação no sentido de contratar empresas específicas, né, para realizar a exploração da madeira da área inundada, né? Então, é uma usina que ia gerar um lago artificial extremamente significativo, grande, né, com impacto ambiental gravíssimo na região. E o IBDF, né, o Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, que deu origem posteriormente ao IBAMA, ele abriu um processo de concorrência para contratar uma empresa responsável pela exploração da madeira de altíssimo valor, mogno, castanheira, grandes, né, árvores já havia naquela região, e foi contratada a Caixa de Pensões dos Militares, a CAPEM, né, que era um órgão privado que geria aposentadorias, fundos de pensão dos militares, sediado aqui no Rio de Janeiro. A CAPEM tinha grande influência do Serviço Nacional de Informações, né, e no final da história o serviço não foi bem feito, apenas 10% da área que deveria ser deflorestada foi de fato, né, digamos assim, teve a sua madeira explorada, e muitos recursos públicos e privados da CAPEM foram desviados com finalidades, digamos assim, não conhecidas, né? Aparentemente foram desviados para figuras ligadas ali à cúpula da CAPEM, que tinha um envolvimento enorme com o Serviço Nacional de Informações. Então, o órgão de espionagem da ditadura, né, liderado por figuras como o general Otávio Medeiros, Jantireiro Figueiredo e vários outros, Newton Cruz, né, esteve envolvido em vários escândalos e denúncias gravíssimos de corrupção. Fora outros casos tão ou mais graves, né, é difícil comparar essas coisas, mas, por exemplo, a gente teve no início da década de 80 o jornalista Alexandre von Baumgarten, que investigava, né, o caso CAPEM, e um outro caso envolvendo o SNI, né, com práticas, digamos assim, duvidosas, né. Ele estava escrevendo em 1982 o livro Yellow Cake, que justamente investigava o envolvimento do SNI, do Serviço Nacional de Informações, deu origem depois da ABIN, né, Agência Brasileira de Inteligência, os militares do SNI com fornecimento sigiloso de urânio enriquecido para o governo iraquiano de Saddam Hussein, para que ele construísse sua bomba atômica, né. O governo brasileiro aparentemente teve envolvimento direto com isso. E esse jornalista que estava fazendo essa investigação foi encontrado morto em 1982, né, com alguns tiros aqui no Rio de Janeiro. De modo que, digamos assim, a apuração era também um ato, né, uma ação muito perigosa naquela época, dados os envolvimentos irregulares, né, ilícitos de alguns militares com negócios envolvendo o governo brasileiro naquele período. Agora, Pedro, por que você acha que as pessoas têm essa falsa ideia de que na ditadura militar não houve corrupção, houve menos corrupção do que nos regimes democráticos, nos governos democráticos? Uhum. Pois é, a gente tem essa mitografia, né, essa lenda mesmo, de que durante a ditadura não houve corrupção, né? E o que eu verifiquei na minha pesquisa é que justamente se deu ao contrário. Ali a gente tinha um ambiente extremamente favorável, um ambiente fértil para a realização de práticas ilícitas, tendo em vista que os mecanismos de controle e fiscalização do Estado não existiam, a gente não tinha uma Polícia Federal independente, um Ministério Público que agia, né, de forma autônoma, a gente não tinha uma oposição parlamentar que podia, de fato, fiscalizar o governo, fazer oposição, tendo em vista as cassações políticas, perseguição, né, e todas as práticas de repressão que o governo impunha. A gente tinha censura à imprensa, a gente tinha diversos mecanismos, os próprios movimentos sociais eram perseguidos pela ditadura, então a gente não tinha, naquele momento, né, um ambiente para fiscalização e controle das práticas ilícitas envolvendo os fundos públicos, né, para a devida apuração. O que ocorre é que, com o processo de transição da democracia, a gente vai ver, justamente a partir da Constituição de 88, né, esses organismos, tanto estatais como não estatais, serem fortalecidos, muitas vezes sendo criados, né, e a gente vai ver justamente a multiplicação de casos públicos de denúncia de corrupção, né? Isso revela, de certa forma, algo que é estrutural no Estado brasileiro.
que é a apropriação empresarial, privada, do fundo público, da coisa pública, dos recursos públicos, o que foi muito fortalecido durante a ditadura. Perfeito? Então, assim, no início da década de 90, a gente tem a CPI do orçamento, a CPI dos anões, vários escândalos envolvendo empreiteiras, né? Elas não tiveram o advento daquelas práticas, elas iniciaram práticas de pagamento de propinas e tudo mais, com a chegada da democracia. Tudo bem que mudaram seus métodos, né? Elas passam a atuar mais no processo eleitoral, nos partidos políticos, nas bancadas, na tramitação do orçamento, principalmente depois da década de 80. Mas elas pagavam muitas propinas, tinham muitas práticas irregulares durante a ditadura. E elas, de fato, né, digamos assim, viram o governo, chegam ao poder durante a ditadura. E elas conseguem mudar seus métodos para se manter, né, forte politicamente, mesmo com mudança de regime. Então, é uma falsa impressão, né? E é um exercício realmente de conscientização que é necessário na sociedade brasileira para a gente explicar que houve muita corrupção na ditadura, mas que naquele momento, e se não aparecia tantos escândalos públicos, se a gente não tinha acesso a tantas informações sobre práticas irregulares, isso não quer dizer que a corrupção fosse menor. Então, se a gente tem vários escândalos públicos, né, no início do século XXI, envolvendo empresas e Estado no Brasil, isso não quer dizer que a corrupção é maior naquele momento. Mas, de certa forma, tem uma corrupção estrutural no Estado brasileiro e os mecanismos de controle e fiscalização aparentemente estão funcionando, estão conseguindo apurar, estão conseguindo investigar, estão conseguindo trazer à luz, né, essas práticas irregulares. Maravilha, Pedro. Ô, Pedro, para as pessoas que querem adquirir o seu livro Estranhas Catedrais, as Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, como é que elas... A obra tem segunda edição vindo por aí? Fala um pouquinho a respeito. Então, o livro nesse momento está esgotado, eu acho que talvez em sebos, coisas assim, seja possível adquirir, né? No site da Eduf deve haver mais informações. De qualquer forma, como eu indiquei, né, trata-se de uma pesquisa feita na universidade pública com recursos públicos, de modo que não é propriedade minha e eu não ganho, inclusive, nenhum dinheiro com a venda dos livros e tudo mais. A tese que deu origem ao livro e que sofreu apenas um processo de revisão até a confecção da versão, né, na forma publicada em livro, ela está disponível gratuitamente, né, na internet. É só digitar meu nome completo, Pedro Henrique Pereira Campos, e PDF, que vai aparecer a tese e todo mundo pode acessar. De qualquer forma, né, ainda esse ano deve ser publicada a segunda edição do livro e é possível obter nas livrarias e também através do site da editora da Universidade Federal Fluminense, né. Espero ter a oportunidade de conversar com você novamente aqui no programa Bom para Todos. Tá ótimo, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Nós conversamos aqui com o historiador, o Pedro Henrique Campos, ele que é professor do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro Estranhas Catedrais. Pessoal,